Olá, está começando agora mais uma edição do Tricotando com o Wilton Vital e hoje vamos tricotar com a Tereza Telaioli, que é uma socióloga e uma pesquisadora muito importante para o nosso município. Tereza, eu não sei se eu exagerei, se eu fui humilde demais, mas muito obrigado por ter aceitado o meu convite e espero que a gente tenha muito conhecimento nessa tricotada de hoje. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite e pela oportunidade. E dizer que você exagerou sim. Ah, duvido. Eu prefiro acreditar que essa tricotada da gente vai ser uma troca de pontos aqui. A gente ganhou um pontinho pela humildade, a gente coloca no placar do pontinho da humildade, né? E, Tereza, já vou começar com a polêmica, já quero começar com polêmica. Uma das suas marcas, eu com certeza usei errado, usei a expressão da pior forma possível, uma das suas marcas é a preservação do patrimônio histórico. Certo. Então, vamos começar porque de onde começou tudo isso? Assim, na sua vida, né, a preservação do patrimônio. De onde começou esse interesse? Bom, Wilton, eu acho que é uma coisa que vem de berço mesmo. Não dá nem para negar isso, porque meu pai era um historiador e foi um grande, era professor universitário da Unesp, e quando ele se aposentou, ele passou a se dedicar de corpo e alma às batalhas do cotidiano de Araraquara, que era a grande paixão dele, uma das grandes paixões, a cidade de Araraquara, porque as outras duas eram minha mãe e o Corinthians. Não nessa ordem, necessariamente. Mas ele tinha essa paixão. E ele se firmou enquanto uma espécie de um zelador da cidade, né? O arquivo histórico leva o nome dele, e como uma homenagem que o governadinho Silva fez praticamente um mês antes dele morrer, do meu pai morrer em 2001. E é inegável que essa, vamos dizer, essa influência, ela é determinante na vida dos filhos. Agora, não é só isso, tanto é que nós somos em 3 irmãos, e fui eu que parti para esse tipo de trabalho. Meus irmãos partiram para outras áreas. Aí eu fui sempre tive uma formação, vamos dizer, um talento para humanas, né? E fui fazer ciências sociais, me formei e foi direcionando, a minha vida foi se direcionando nesse sentido. Embora eu tenha percorrido um caminho muito longo para chegar entre a saída da faculdade e o retorno para as questões da cidade de pesquisa, deu em torno de 15 anos que eu percorri outros caminhos, fui trabalhar em banco, fiz carreira em banco, saí do banco e aí falei, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. E, bom, saí em 2001 do banco, em 2002 comecei a trabalhar com pesquisa e história, escrevi o livro foi publicado o livro que recontava a história da família Zanin. Ah, é verdade? Olha, a gente lê, mas não relaciona os nomes, que incrível! E aí depois fui contratada para escrever a história da Nipo, do clube que estava fazendo 50 anos. Sim. E que foi publicado, eu acho que foi em janeiro de 2005. Aí, nesse momento, eu fui convidada pelo então prefeito Edinho Silva para implantar e trabalhar na Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico de Araraquara durante o segundo mandato dele. Sim. Tá? E aí, de 2005 a 2008, eu trabalhei com isso, na implantação da coordenadoria, que ficava dentro, a coordenadoria estava dentro da Secretaria de Cultura, e dentro da coordenadoria nós tínhamos os espaços ligados ao patrimônio, à preservação de patrimônio, era a biblioteca, arquivo público histórico. Arquivo público histórico. Ele fica onde, o Arquivo Público Histórico? O Arquivo Público Histórico, atualmente, ele está dentro da Casa da Cultura. Ah, sim, essa é a minha pergunta. Eu já fui lá algumas vezes consultar material
impresso na história da cidade. Isso foi bem bacana. E aí, então, você foi convidada, você ficou os 4 anos? 4 anos trabalhando nessa área, na implantação da coordenadoria e na definição de algumas políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio. Ainda que eu não tenha, até hoje, nenhum tipo de vinculação partidária. É lógico que há uma afinidade, né? Sim, isso é praticamente tendência, né, entre as pessoas. Isso, a gente só trabalha naquilo que acredita. Com certeza. Mas não há nenhum tipo de vinculação. Mas fui convidado e fiz um trabalho técnico com muita liberdade, com muito respeito. E trabalhei esses 4 anos ali. Terminou em 2008, depois de 2 anos e pouco, a vice-diretoria e o diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, eles me convidaram para assumir uma coordenadoria, implantar e assumir uma coordenadoria na Chácara Sapucaia. Assim, a gente vai falar um pouquinho mais da Sapucaia, mas antes eu quero polemizar. Eu quero polemizar um pouquinho. Só para dar uma respiradinha, para a gente tomar um chazinho, eu vou dar um recadinho para você, audiência. Quando você vai a uma pastelaria, o que você espera encontrar lá? Pastel, é claro. E se eu disser que na pastelaria, além dos deliciosos pastéis, você encontra pacotes de produtos especialmente para os seus eventos? Sim, o combo 1, o 2 e o 3. É uma festinha menor, encontro com os amigos, uma reunião de família, tem um combo 1. Uma confraternização maior ou uma festa maior, não tem problema. A pastelaria tem um combo certo para você. A pastelaria. Adilson Vital Turismo, o número 1 em viagens rodoviárias, agora com pacotes CVCs. E agora é o que? Época de praia. Vamos pra praia? Agora é a hora, não perca Adilson Vital Turismo. Já experimentou a mais saborosa pizza de Araraquara? Não? Então corre lá na Bela Massa. Lá tem mais de 40 tipos de pizza, forno a lenha, pizza doce, batata recheada e muito mais. Atendendo de segunda a domingo, das 6 à meia-noite. Que tal? Clínica Veterinária Amigo Bicho, da Médica Veterinária de Nara Altemari. Banhosa, clínica, internações, vacinas, ultrassonografia e outros serviços para o seu pet. Outubro é Halloween, é o mês das bruxas, dos monstros, das criaturas pavorosas. E pensando nisso, a Bom Tom já preparou as suas vitrines para recebê-lo para as festividades do mês de Halloween. E aí, já alugou essa fantasia? Não? Então tudo bem, vai lá na Bom Tom Fantasias e loque logo a sua fantasia ou a sua decoração para sua festa de Halloween. Centro de Formação de Condutores Educar, lá da Avenida Brasil, gente. Curso teórico de direção e reciclagem para condutores infratores, professores altamente capacitados e uma simpatia sem igual. Você encontra onde? Só no Centro de Formação de Condutores Educar. Você é ecologicamente correto, assim como eu? Saiba que a Duck Bike trouxe para Araraquara as novas bicicletas elétricas da marca Sense. Quer conhecer um pouquinho mais? Passa lá na Duck Bike e faça um test drive. Cia da Moda, roupas e acessórios da Helenice Costa, lá de Américo Brasiliense. Já conferiu a última palavra em moda? Não? Tá esperando o quê? Confira pessoalmente na Cia da Moda, lá em Américo Brasiliense. Louco por Peixes, a maior variedade de peixes, rações, suplementos, equipamentos e muito mais para aquarismo de toda a região. Lá você tem uma equipe especializada, as melhores marcas e os melhores preços, é só na Louco por Peixes. Estamos de volta e um pouquinho antes de polêmica, é o seguinte, a Mondrian trouxe um chá delicioso pra gente, que é a nossa pausa para o chá. Tá bom, vou tomar chá, licença. Se você puder aproveitar. Tá quentinho, tá delicioso. Gente, vou agradecer a Mondrian. Tem um café aqui dentro da Mondrian Ambiente, gente. E é uma delícia. No nosso caso, a gente vai tomar um pouquinho de chá. Tereza, deixa eu te perguntar uma coisa.
A gente não gosta muito de falar sobre assuntos de política, e a gente nem vai falar, para falar a verdade. Mas me diz uma coisa, esse período que você esteve na coordenadoria, foi um período satisfatório? Você tomaria um chazinho com o prefeito, ex-prefeito Edinho? Com toda certeza, com toda certeza. Eu tenho eu desenvolvi uma admiração pessoal mesmo pelo ex-prefeito Edinho Silva. Eu acho que ele fez uma administração de ruptura. Eu acho que ele subverteu a ordem das coisas na hora de administrar a cidade, desfocando o centro e indo para as periferias da cidade. E é lógico que houve problemas, mas eu acho que o saldo foi muito positivo, Então, com certeza, eu tomaria um chá, um café e uma cerveja com o Edinho. Que delícia. Voando muito longe, muitas vezes a gente vê pessoas, grandes empresas, burlando algumas questões e fazendo algumas demolições na cidade para fazer umas novas construções. Tem um caso recente na cidade que é a demolição do antigo cinema da 7 de setembro. Sei. Ficou por dentro? Eu acompanhei, na verdade, pelo jornal, toda essa pendência que houve. Não tive um envolvimento próximo com a movimentação de tentativa de preservação do Cine Coral. Né? Cine Coral. Mas acompanhei sim. E para pessoas que acreditam que o dinheiro vem antes da preservação cultural, você toma um chazinho delicioso? Não, com esses eu dispenso, viu? Eu dispenso porque eu acredito que com muita força, com muita veemência, que é possível você conciliar desenvolvimento, progresso com preservação. Tá? Você fazer da preservação do patrimônio, da preservação da memória e da história, inclusive ferramenta para ganhar dinheiro. Não tem nada de mal em você ganhar dinheiro. Eu sou contra, sim, o capital especulativo, que é voraz, que é destruidor e que é desonesto. Perguntando de dinheiro para uma socióloga, né? Eu vou ter respostas extremamente capitalistas. Bom, tudo bem, agora eu vou polemizar, tá? Agora eu posso polemizar, direção, posso polemizar? Ok. Deixa eu te perguntar, por que preservar? Por que pegar aquela construção dos anos 50, dos anos 40 e mantê-la? Às vezes a casa está caindo, mas não se pode construir. Às vezes a família é dona daquela terra e ela não pode fazer muitas coisas. Por que preservar e não derrubar tudo e fazer... Aí eu acho que o pensamento de muita gente... Não é o meu, tá? Antes que alguém me jogue uma pedra, não é o meu. Mas muita gente pensa, por que não derrubar para construir? Por que não destruir para construir? Por que preservar? Bom, eu acho que a sua dúvida, primeiro, ela é muito pertinente, até porque ela é frequente, ela não é incomum, não. Eu acho que a primeira coisa através da preservação, e não é só de edificação, não é só da preservação arquitetônica, mas também de documentos, da memória, através de registros, de fotografias, gravações, filmes, através de todos os mecanismos de preservação, você garante a prevalência, a permanência da história. E a história, ela é aquilo que te faz se reconhecer como cidadão. Seja a tua história, a história pequena da gente, dos pais, dos avós, bisavós, até a história do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, do país, né? Então, é essencial você preservar e você ter essa garantia de prevalência da história. E é possível fazer tudo isso garantindo, volto a dizer, o direito de ganhar dinheiro, tá? Os mecanismos de preservação, ao contrário do que muita gente pensa, eles não engessam o proprietário, tá? Dá para você ter um imóvel tombado, por exemplo, que é um dos mecanismos de preservação, e você ter uma atividade comercial, você até interferir nas características do imóvel. O que acontece é que você vai ter regras para isso.
tá? Que garantam que aquele imóvel, que não é só porque é velho que é preservável, Claro. sempre, ele tem que ser antigo e ele tem que ter características que sejam relevantes para recontar a história de um determinado momento. Tá? O fato de ser velho, né, como as pessoas dizem, nem sempre garante qualidade, nem sempre garante importância. Tá? Mas dá para você ter esses mecanismos de preservação e manter a dinâmica da vida econômica, social, sem que isso interfira de uma maneira dramática na vida das pessoas. Tá aí. Você falou de uma das possibilidades de preservação, que é o tombar, né? Explica pra gente o que é tombar e como que se tomba, e se o seu imóvel é tombado, o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, vou falar em linhas gerais, porque aí tem as características, as especificidades assim, da lei, especificidade. Né? Mas é o seguinte, o tombamento é você colocar aquele imóvel teu, ou aquele imóvel do teu vizinho, enfim, um imóvel, ou pode ser uma rua, pode ser uma praça, eles são também a calçada, sujeitos a um processo de tombamento. O tombamento, ele significa que você está pegando essa locação, tá, essas localidades, e está colocando sob o guarda-chuva da proteção de conselhos, de órgãos, de entidades focadas na proteção de patrimônios, tá? Patrimônios de relevância histórica, cultural, arquitetônica e tal. Aqui em Araraquara, por exemplo, tem o CONFARA, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural. Salvo engano, ele está inativo, né? Eu estou tentando não me indignar. Salvo engano, ele está inativo. No estado tem o CONDEFAT, em São Paulo. Na federação tem o IFAM. Tá? Todos esses são institutos, conselhos ou fundações que cuidam especificamente de estender os seus braços, né? Estender a sua proteção para imóveis, locações e arruamentos, o que for, que sejam dignos da proteção da lei. Bom, o que isso significa? Significa que qualquer um, você, qualquer um, pode entrar com um pedido de tombamento. Sim. Tá? Você não precisa ser de nenhum órgão, você não precisa ter nenhuma vinculação, nada disso. Você, enquanto cidadão, qualquer cidadão, pode entrar com um pedido de tombamento. Você monta um processinho com as justificativas do porquê que você julga que aquela propriedade deva ser tombada, mereça ser tombada, e você dá a entrada, você protocola com algumas exigências legais, você protocola e dá entrada no pedido de tombamento. No momento em que foi protocolado o seu pedido de tombamento, aquele imóvel já está provisoriamente protegido, tá? Para não acontecer de... Agora que fizeram o pedido, vou derrubar. Ai, meu Deus. Exatamente. Ai, meu Deus, vou lá e derrubo. Não, o imóvel já está protegido. Isso não quer dizer, isso é em caráter temporário. Sim. Isso não quer dizer que depois de avaliado, aquele imóvel necessariamente continue tombado. Pode ser que seja avaliado e fale, não é o caso de tombamento. Aí ele volta à sua condição normal. Mas se ele for tombado de fato, aí vai ter uma série de critérios que são estabelecidos por legislação de como que você vai ter que manter, por exemplo, se é de proteção, preservação de patrimônio arquitetônico, que é relevante, por exemplo, a fachada. Tá? Aquela fachada, em geral, o que acontece, ela tem que ser mantida. O que não quer dizer que internamente não possa ter todas as adequações da vida moderna. Claro. Entendeu? Então, ou por exemplo, tem uma escada que tem uma tremenda relevância arquitetonicamente, porque remete a um determinado período, X ou Y. É aquilo que vai ser especificamente preservado. Entende? Agora, o que falta? Você tem a flexibilidade de poder até
intervir naquilo de acordo com, sempre com autorizações, essas coisas. O que falta? Uma legislação consistente que faça com que as pessoas, muitas vezes, porque isso pede investimento também, você manter as características. E nem sempre aquela pessoa, aquela família vai ter o recurso necessário para isso. Não é barato, claro, você manter. Então, falta uma legislação que dê o apoio, que dê o incentivo. Por exemplo, que dê 100% de abatimento no isento do IPTU, por exemplo. Sim, é uma discussão, inclusive, que a gente... Eu acho que foi com você, né, que a gente conversou. A gente estava conversando na Chácara Sapucaia, que a gente vai falar um pouquinho da chácara. Nosso tempo está super estourado, então a gente vai já falar da chácara. E a gente estava conversando sobre isso lá na chácara, sobre uma dessas propostas. Isso, então há mecanismos. O que precisa é ter vontade política para criar imobilização social, porque não adianta você só esperar que o poder público se manifeste, mas há que ter mobilizações também e definir políticas públicas para isso, para preservar. Não é nem tão complicado assim. Certo. Bom, eu vou dar mais um recadinho para você, audiência, e a gente volta para falar um pouquinho da Chácara Sapucaia, que é um assunto maravilhoso. A gente já volta, hein? Todo mundo tem um sonho, não é verdade? Ou vários. Um dos meus sonhos é a construção do estúdio da WTV. E quem me ajudou a trazer as minhas ideias para o papel foi a Yara Munaretti, que é arquiteta. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouco do desenho 3D de como vai ser meu estúdio. Eu pedi uma salinha de reuniões, eu pedi uma sala de edição, eu pedi um espaço para colocar uma tela verde, para colocar um sofá para gravar o meu programa. Eu também pedi um espaço que coubesse um estacionamento de um carro, de um cliente, de um entrevistado, e tudo isso num espaço limitadíssimo que eu tinha disponível. A Yara conseguiu trazer tudo que eu queria no espaço que eu ofereci. Muito obrigado, Yara. E se você também quiser saber um pouquinho mais como trazer seus sonhos para o papel, entre em contato com a Yara Munaretti, que ela está lá para te ajudar. Uma pessoa simpática e maravilhosa. Um beijo, Yara. Você se preocupa com a beleza da sua pele? Eu me preocupo e encontrei na Depiubelli uma linha completa de serviços para a minha pele, para meu corpo, que vai desde depilação, limpeza de pele, vai design de sobrancelha, manicure, pedicure, argiloterapia, bambuterapia, cafeterapia e muito mais. Vou aproveitar e mandar um beijão para você, Samanda da Depiubelli. Agora eu peço um minutinho da sua atenção para falar um pouquinho do grupo de estudos ortodônticos Gestos. O grupo que ajudou muito na minha vida, porque a gente sabe que um sorriso é o cartão de visita. Pode mostrar a minha foto. Esse sou eu com 14 anos, olha os dentes. Agora, um sorriso muda muito a sua autoestima. Gente, cosmética, clareamento, aparelho e muito mais é no grupo de estudos ortodônticos Gestos. Confira um pouquinho mais. Gráfica Bolsoni, decores a sua imaginação. A Gráfica Bolsoni tem 5.000 panfletos de 15 por 21 centímetros, crochê 90 por R$190 frente. E 1.000 cartões de visitas, R$35. E lá você também tem serviço que você pode fazer: revistas, cardápios, catálogos, calendários personalizados e muito mais. Vai lá na Gráfica Bolsoni, dá uma conferida pessoalmente e peça o seu orçamento. Já conhece a nova loja de moda rock pop de Araraquara? Estou falando da CUT. Lá você encontra a camisa dos seus maiores ídolos, camisetas inteligentes, estampas diversas e cultura underground. É lá na CUT. Você já comeu as coxinhas mais saborosas e famosas do Brasil? Bom, é claro que eu estou falando das coxinhas douradas de Buenas de Andrada, só na Mercearia Freitas. Gente, são vários sabores, é um ambiente descontraído e agradável. Vai lá de domingo com a família, que é uma delícia, gente. As coxinhas douradas de Buenas de Andrada, da Mercearia Freitas. Polo Educacional Júlia Gorla, o maior e mais completo polo educacional de Araraquara e região. São 3 empresas, gente. Up to You Idiomas, Criar Língua Portuguesa e Redação
e êxito ciências exatas. Agora não tem mais desculpa para aquela educação de qualidade. Formou-se recentemente ou nem tanto e já está procurando sua pós-graduação? A Uniara com o Tricotando está te dando um desconto super bacana nas suas mensalidades. E para resgatá-lo, basta clicar no botão do nosso site com a marca da Uniara aqui no Tricotando e fazer a sua matrícula. Faça já. Velão Artigos Esotéricos, com a maior variedade em imagens, incensos, velas, artigos indianos, dragões, bruxas, gnomos, fadas e muito mais. Vai lá dar uma conferidinha. Estamos de volta e agora vamos falar do meu assunto favorito da conversa, que é a Chácara Sapucaia. O que é a Chácara Sapucaia? Bom, a Chácara Sapucaia ela está encravada muito perto do centro da cidade, ali na Rua 14, a 5 quadras da igreja do Carmo. Sim. E ela foi do Pio Lourenço Correia, um cafeicultor da cidade. E o Pio tinha um parentesco com o Mário de Andrade. Sim. O escritor, que vinha passar alguns períodos aqui por diversas razões, algumas depressões que ele tinha e tal. Só que não sabia que era depressão, ele chamava de neurastenia. Neurastenia. E aí, numa dessas vindas para cá, ele, em uma semana de trabalho frenético assim, ele escreveu o primeiro esboço, né, já muito próximo do definitivo, do Macunaíma, que é um clássico, né, da literatura. Sim. E ele escreveu dentro de uma banheira. Dentro de uma banheira austríaca. Isso é o que ele dizia, que fica lá, que nós temos até hoje lá na chácara. Aí você vai poder conferir na chácara a banheira austríaca, que o Mário de Andrade diz que escreveu, pelo menos no esboço, Macunaíma. O Macunaíma, ele falou que escreveu em uma semana. Com a morte do Pio Lourenço, da esposa, o Renato Rocha era o único herdeiro, ficou com a propriedade por cerca de quase 20 anos. Aí ele vende a propriedade, ela já estava um pouco picotada, já não era do tamanho original. Quem comprou foi um casal de professores da Unesp. A professora Eleiette Safiotti, da Sociologia, e o professor Valdemar Safiotti, da Química. Sim. Eles ficam com a propriedade e pactuam. Há um pacto do casal que, com a morte deles, essa propriedade seria doada para a Unesp como uma forma de retribuição pelo estudo público que eles tiveram durante toda a vida, num ato assim absolutamente raro de generosidade e desprendimento. Sim, porque a especulação imobiliária ia amar aquele espaço. Sob o ponto de vista financeiro é valiosíssimo. Agora, sob o ponto de vista da história, sob o ponto de vista da cultura, é mais valioso ainda. É mais valioso ainda. Não tem como. Mas aí tem um monte de coisa que a gente faz e inclusive recebe visitas monitoradas. Sim, gente, eu posso dizer que é um lugar incrível. É um negócio. Eu vou contar o meu testemunho, parece coisa. Vou dar meu testemunho. Espaço tem uma árvore, tem história, um chão tem história, um cômodo tem história, um banheiro tem história. Vale a pena, né? E para quem quiser conferir, como que faz? Olha, é só chegar. Se for um grupo, convém sempre agendar antes. O telefone está na tela. O telefone está na tela de agendamentos, né? E o horário de atendimento, que é das 9 ao meio-dia. E das 14 às 17. Das 14 às 17. De segunda a sexta. E quem quiser conferir um pouquinho mais, pode seguir na internet. Isso, nós temos uma página da Chácara Sapucaia. Chácara Sapucaia está na tela. No Facebook. E, enfim, e se quiser chegar lá sem agendar, pode chegar, que sempre vai ter 2 estagiários, pelo menos, para ciceronear na chácara e para tomar um café junto com a gente. Ai, que delícia. Bom, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Acabou. Gente, desculpa, acabou o tempo. Já são altas horas, vocês não têm ideia. E foi muito gostoso, mas muito gostoso mesmo ter tricotado contigo.
Uma Obrigado, pessoa que eu tenho uma Wilton. admiração pessoal, que eu tenho que contar na frente das câmeras, porque eu faço isso. Às vezes eu incomodo, às vezes eu deixo o entrevistado constrangido, mas estou sendo sincero. E vai ficando por aqui, gente, com o Tricotando. Continue assistindo o nosso programa. Obrigada. Tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Direcionando nesse sentido. Embora eu tenha percorrido um caminho muito longo para chegar entre a saída da faculdade e o retorno para as questões da cidade de pesquisa, deu em torno de 15 anos que eu percorri outros caminhos. Fui trabalhar em banco, fiz carreira em banco, saí do banco. E aí falei, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. E, bom, saí em 2001 do banco, em 2002... comecei a trabalhar com pesquisa e história, escrevi o livro foi publicado o livro que recontava a história da família Zanin. Ah, é verdade? Olha, a gente lê, mas não relaciona os nomes, que incrível. E aí depois fui contratada para escrever a história da Nipo, do clube que estava fazendo 50 anos. Sim. E que foi publicado, eu acho que foi em janeiro de 2005. Aí, nesse momento, eu fui convidada pelo então prefeito Edinho Silva para implantar e trabalhar na Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico de Araraquara durante o segundo mandato dele. Sim. Tá? E aí, de 2005 a 2008, eu trabalhei com isso, na implantação da coordenadoria, que ficava dentro, a coordenadoria estava dentro da Secretaria de Cultura, e dentro da coordenadoria você tinha os espaços ligados ao patrimônio, à preservação de patrimônio, era a biblioteca, arquivo público histórico. Arquivo Público Histórico. Ele fica onde, o Arquivo Público Histórico? O Arquivo Público Histórico, atualmente, ele está dentro da Casa da Cultura. Ah, sim, essa é a minha pergunta. Eu já fui lá algumas vezes consultar material impresso na história da cidade, isso foi bem bacana. E aí, então, você foi convidada, você ficou os 4 anos? 4 anos trabalhando nessa área, na implantação da coordenadoria e na definição de algumas políticas públicas voltadas para a preservação de... Você exagerou, sim. Ah, duvido. Eu prefiro acreditar que essa tricotada da gente vai ser uma troca de pontos aqui. Gente, eu ganhei um pontinho pela humildade, a gente coloca no placar do pontinho da humildade, né? E, Tereza, já vou começar com a polêmica, já quero começar com polêmica. Uma das suas marcas... Eu, com certeza usei errado, usei a expressão da pior forma possível. Uma das suas marcas é a preservação do patrimônio histórico. Certo. Então, vamos começar porque... de onde começou tudo isso? Assim, na sua vida, né, a preservação do patrimônio. De onde começou esse interesse? Bom, eu acho que é uma coisa que vem de berço mesmo. Não dá nem para negar isso, porque meu pai era um historiador e foi um grande, era professor universitário da Unesp, e quando ele se aposentou, ele passou a se dedicar de corpo e alma às batalhas do cotidiano de Araraquara.
Olá, está começando agora mais uma edição do Tricotando com o Wilton Vital e hoje vamos tricotar com a Tereza Telaioli, que é uma socióloga e uma pesquisadora muito importante para o nosso município. Tereza, eu não sei se exagerei, se eu fui humilde demais, mas muito obrigado por ter aceitado o meu convite e espero que a gente tenha muito conhecimento nessa tricotada de hoje. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite e pela oportunidade. E dizer que era a grande paixão dele, uma das grandes paixões, a cidade de Araraquara, porque as outras duas eram minha mãe e o Corinthians. Não nessa ordem, necessariamente. Mas ele tinha essa paixão e ele se firmou enquanto uma espécie de um zelador da cidade, né? O arquivo histórico leva o nome dele e como uma homenagem que o governadinho Silva fez praticamente um mês antes dele morrer, do meu pai morrer em 2001, e é inegável que essa, vamos dizer, essa influência, ela é determinante na vida dos filhos. Agora, não é só isso, tanto é que nós somos em 3 irmãos, e fui eu que parti para esse tipo de trabalho. Meus irmãos partiram para outras áreas. Aí eu fui fazer, sempre tive uma formação, vamos dizer, um talento para humanas, né? E fui fazer ciências sociais, me formei e foi direcionando, a minha vida foi se